Seja muito bem-vindo a mais um debate polêmico aqui no nosso canal. E hoje o tema vai esquentar, prepare-se, porque nós vamos discutir um assunto que divide opiniões no mundo inteiro. Cristão versus ateu. Fé ou ilusão? Será que Deus realmente existe? Ou tudo não passa de uma invenção humana para preencher o vazio da existência? Quem está certo nessa história? Para esse debate, eu tenho aqui comigo uma pessoa que não foge da polêmica. Sr. Roberto, ateu convicto, cético assumido e alguém que acredita piamente que Deus não existe. Seja bem-vindo, Sr. Roberto. Obrigado, André. E olha, vim preparado, porque sinceramente, tá mais do que na hora da gente colocar esses mitos em xeque. Chega de acreditar em conto de fadas. Olha, já começou provocando, sim? Mas calma que aqui o jogo é limpo. E, claro, eu também vou defender a minha fé, os meus princípios e mostrar que Deus não só existe, como é a base de tudo. Perfeito. Eu espero argumentos, não emoções. Vamos ver se essa fé resiste à lógica e à razão. Para começar, eu já jogo a primeira pergunta na mesa. Sr. Roberto, me responde. Por que o senhor tem tanta certeza de que Deus não existe? Porque, sinceramente, o universo, a vida, a perfeição da criação, tudo isso surgiu do nada? Sabe, André, essa é a clássica tentativa de preencher as lacunas com Deus. Quando vocês não entendem algo, jogam na conta do sobrenatural. A ciência já explica muita coisa. Evolução, Big Bang, leis naturais. Não precisamos de um ser invisível para justificar o que a natureza faz sozinha. Mas olha, até o próprio Big Bang levanta mais perguntas do que respostas. Afinal, me explica, o que existia antes do nada? Quem colocou ordem nesse caos? Porque se tem ordem, tem um organizador. Se existe uma lei, existe um legislador. A vida não surge do acaso. Essa é a armadilha da mente humana, André. Querer encontrar sentido em tudo. O fato de não sabermos exatamente o que havia antes do universo não significa que foi um Deus. Significa só que ainda não sabemos. E não saber não é prova da existência de nada sobrenatural. Sabe qual é o problema, Sr. Roberto? É que vocês se agarram tanto à ciência que se esquecem que até a própria ciência tem limites. E a fé, ela começa exatamente onde a limitação humana termina. E não me venha dizer que nunca sentiu aquele vazio, aquela pergunta ecoando na alma. E se Deus existir? André, eu durmo muito bem, obrigado. E sinceramente, esse vazio que você fala é só o medo natural da morte. É o medo do desconhecido. E sabe o que as religiões fazem? Elas vendem esperança, vendem consolo. É disso que elas vivem, da fraqueza humana. Agora eu quero ir além, Sr. Roberto. O senhor sempre fala que a fé é uma ilusão, mas me responda uma coisa. Como explicar a Bíblia? Um livro que atravessou milênios, resistiu a perseguições, tentativas de destruição e continua sendo o livro mais lido e mais influente da história da humanidade. Isso não pode ser apenas coincidência. André, a Bíblia é, sim, um livro muito influente, mas influência não é sinônimo de verdade. Ela foi escrita por homens, em um contexto histórico, cheio de contradições, guerras, interesses políticos e, claro, muita manipulação. E vamos ser sinceros, ela já foi usada para justificar escravidão, genocídios e opressão. Sabe o que eu vejo? Que você está pegando erros dos homens e jogando a culpa em Deus? Sim, Sr. Roberto. Homens usaram e ainda usam a Bíblia para justificar absurdos, mas isso não anula a essência dela, que é a palavra de Deus. Uma carta de amor, de redenção, de transformação. Milhões já tiveram suas vidas mudadas por ela, isso não é acaso. André, se vidas mudadas fossem prova da verdade, então todas as religiões seriam verdadeiras. Tem muçulmano que muda de vida, tem espírita que se sente renovado, tem gente que muda até seguindo gurus da internet. O fato é que a Bíblia é só mais um livro religioso, escrito por homens, para controlar outros homens. Você fala de controle, mas a verdadeira fé não controla, ela liberta. Quantos ex-dependentes, ex-criminosos, famílias restauradas, pessoas que estavam no fundo do poço e hoje vivem uma nova história, graças à palavra de Deus. A Bíblia é viva e quem experimenta nunca mais é o mesmo. André, isso se chama poder da sugestão, efeito placebo. Quando a pessoa quer muito acreditar, ela acredita até em pedra. Isso não prova a existência de Deus, só prova o quanto a mente humana é facilmente influenciável. Agora me responda, Sr. Roberto. Se Deus não existe, qual é a base da sua moral? Quem decide o que é certo ou errado? Porque sem Deus, tudo vira opinião. Roubar, matar, mentir, vira só questão de interpretação, não acha? Pelo contrário, André, a moral não vem de Deus. Vem da convivência, da empatia, da evolução. Desde que o ser humano começou a viver em sociedade, ele percebeu que se eu não te mato, você não me mata. Se eu não te roubo, você não me rouba. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com sobrevivência. Mas olha, se tudo se resume à sobrevivência, então amanhã alguém pode simplesmente decidir que roubar é aceitável. E pronto,
tá tudo certo, porque sem um padrão absoluto, sem Deus, cada um faz sua própria regra, e é exatamente isso que tem gerado tanto caos no mundo atual. André, se fosse assim, os países mais ateus do mundo seriam os mais violentos, e não são. Pelo contrário, pega aí Suécia, Noruega, Dinamarca, baixos índices de violência, altos níveis de desenvolvimento, e sabe o que eles têm em comum? A maioria não acredita em Deus. Moral não vem do céu, vem do cérebro. O problema, Sr. Roberto, é que esses países vivem até hoje com os resquícios de uma base cristã que estruturou suas leis. Só que quando essa base é corroída, os efeitos vêm depois, talvez não hoje, mas amanhã. E mais, ser bonzinho não é suficiente. Fazer o bem não salva ninguém. Só Jesus transforma, liberta e dá vida eterna. Então quer dizer que se eu passar a vida inteira ajudando o próximo, sendo honesto, trabalhador, mas não acreditar no seu Deus, eu vou pro inferno, é isso? Parece bem justo, hein? Aí depois vocês falam de amor e misericórdia. Isso soa mais como chantagem emocional do que como justiça. Sr. Roberto, me responde uma coisa de coração. O que acontece depois que a gente morre? Acabou? Vira pó? Porque se for assim, qual é o sentido da vida? Trabalhar, sofrer, amar, para simplesmente desaparecer? Exatamente, André. Acabou. A vida é isso aqui, e só. Não tem céu, não tem inferno, não tem espírito vagando. É difícil aceitar, eu sei, mas é a realidade. A gente precisa ter coragem de encarar os fatos e parar de se agarrar em fantasias para aliviar o medo da morte. Mas, Sr. Roberto, e as milhares de pessoas que relatam experiências de quase morte? Pessoas que saíram do corpo, viram luzes, ouviram vozes, encontraram parentes já falecidos? Isso tudo é invenção? Pura coincidência? Explicação simples. Atividade cerebral. Quando o cérebro está morrendo, ele libera substâncias que causam alucinações. Isso é estudado, comprovado. Luz no fim do túnel é falta de oxigênio. A mente prega peças quando está no limite. Sabe o que eu acho triste? É que você prefere acreditar que tudo isso é uma ilusão, quando na verdade é Deus mostrando que existe algo além. E não é qualquer coisa. É eternidade, céu ou inferno. E sabe, negar isso não te livra dessa realidade. Você pode não acreditar, mas um dia todos nós vamos descobrir. E aí pode ser tarde demais. André, o problema é esse medo que vocês plantam nas pessoas. Se não acreditar, vai pro inferno. Isso não é amor. Isso é terrorismo psicológico. A verdade é, ninguém voltou para contar. O resto é fé. E eu escolho viver baseado naquilo que é palpável, comprovável, e não em promessas do além. Seja sincero agora. Na sua visão, a religião é o quê? Controle das massas? Manipulação? Porque, do meu lado, eu vejo como um caminho, um relacionamento real com Deus, que transforma, que cura, que liberta. E para você? Para mim, André, a religião nasceu do medo do desconhecido, do trovão, da morte. E sim, ao longo da história serviu, e serve até hoje, como ferramenta de controle. Olha quantos enriqueceram, quantos dominaram povos, quantas guerras foram feitas. Tudo em nome de Deus. Me desculpa, mas para mim isso é mais sobre poder do que sobre amor. Sabe qual é o problema, Roberto? Você está confundindo religião feita por homens com Deus. Sim, tem gente que usa a fé para enganar, para manipular, mas isso não anula quem Deus é. A religião verdadeira, a fé verdadeira, ela não oprime, ela liberta. Jesus nunca chamou ninguém para ser religioso. Ele chamou para um relacionamento, para a vida transformada. Engraçado. Todos dizem isso, André, que não é religião, é relacionamento. Mas no fim, tá todo mundo dentro de igrejas, seguindo regras, obedecendo doutrinas, dando dinheiro. Parece muito mais um contrato do que um relacionamento. E eu te pergunto, se Deus é tão poderoso, por que ele precisa de intermediários? Por que ele não fala direto comigo? Ele fala assim, Sr. Roberto, o problema é que quem não quer ouvir, não ouve. Deus fala na consciência, fala através da criação, fala pela palavra, só que quem endurece o coração, fecha os ouvidos. E sim, existe igreja, existe liderança, não para controlar, mas para ensinar, orientar, proteger espiritualmente. Assim como qualquer comunidade tem regras, tem ordem. Deus não é Deus de bagunça. Olhando de fora, parece que vocês vivem mais preocupados em controlar comportamento do que em realmente viver esse amor que tanto pregam. Aí eu te pergunto, quantos foram excluídos, julgados, condenados, simplesmente por não se encaixarem no molde? Isso é amor? Isso é libertação? Me parece mais prisão disfarçada. Olha, se tem uma coisa que ficou clara hoje, é que esse debate não é simples. Fé, crença, sentido da vida, são temas que mexem lá no fundo da alma. E eu confesso, Sr. Roberto, apesar de discordar de você em muitas coisas, ouvir sua visão me faz entender melhor o quanto as pessoas estão sedentas, mas também feridas, desconfiadas e cansadas de religião sem amor.
E eu também, André. Apesar das divergências, preciso reconhecer. Se todas as conversas fossem assim, com respeito, talvez o mundo fosse bem melhor. Não acredito no seu Deus. Não acredito no sobrenatural. Mas acredito que quando a gente conversa, a gente cresce. E quem sabe, cada um encontre suas respostas do seu jeito. E você que está assistindo, eu te pergunto agora, no que você acredita? Você acha que a fé é uma prisão? Uma ilusão? Ou ela é sim um caminho de cura, de esperança e de sentido para a vida? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber tua opinião. Se você acha que eu falei alguma verdade, comenta também. E claro, se quiser continuar esse papo, se inscreve aí. Afinal, o questionamento nunca pode parar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like e compartilha esse vídeo, porque esse debate não termina aqui. Ele continua agora com vocês, aí nos comentários. Bora fazer esse vídeo rodar, porque tem muita gente precisando refletir sobre isso. Até o próximo debate. Se prepare, porque aqui a polêmica é garantida.